Hoje nós vamos falar sobre os tipos de clivagem ou segmentação das células ovo. Bora lá? Então, o que é embriologia? Embriologia, ela compreende o estudo do desenvolvimento do embrião a partir da célula ovo ou zigoto até a formação de um indivíduo. Então, tipos de ovos, né? Conforme o teor e a distribuição de vitelo apresentam os óvulos, podem ser classificados em 4 tipos básicos. Nós temos, o oligolécito, o heterolécito, telolécito e o centrolécito. O ovo oligolécito é aquele que caracteriza-se por ter pouco vitelo que se distribui de forma homogênea em seu interior. E aonde nós podemos encontrar, nas esponjas, nas medusas, na girafa, nos morcegos, nos leões. Os ovos heterolécitos possuem mais vitelos do que os ovos oligolécitos. Neste caso, o vitelo acha-se concentrado no polo vegetativo do óvulo. No outro polo, denominado polo animal, abriga-se o núcleo celular. Então, polo vegetativo e aonde fica o núcleo. Onde nós encontramos, nos anfíbios, peixes, sanguessugas. Os óvulos heterolécitos são dotados de alto teor de vitelo. Os ovos telolécitos são relativamente muito grandes. Onde nós podemos encontrar, polvo, nós temos a arara, nós temos o peixe-palhaço, São alguns exemplos desse tipo de óvulo. O óvulo centrolécito apresenta vitelo distribuído em sua região central ao redor do núcleo. Então, olha o formatinho dele. Podemos encontrar, no carrapato, na aranha, no escorpião. A clivagem ou segmentação. E o que é clivagem? Após a formulação do zigoto, inicia-se a etapa denominada de segmentação ou clivagem. Nesse processo, a partir da célula ovo, ocorrem sucessivas mitoses, até a formação das células chamadas de blastômero. Então, aqui, ela se gerou 2 e gerou 4. É importante salientar que o vitelo constitui um material que retarda o mecanismo de divisão celular. Quanto mais vitelo, menor a velocidade de divisão das suas células. Então, existe a segmentação que a gente chama de total ou a segmentação que a gente chama de parcial. Então, vamos ver qual é a diferença entre as duas. A segmentação total ou holoblástica, ela atinge todo o ovo e pode ser de 2 tipos, igual ou desigual. A segmentação holoblástica igual, relativamente rara, pode ser observada em ovos oligolécitos de equinodermos, que resultam em um blastômero todo do mesmo tamanho. Já a segmentação holoblástica desigual tem tamanhos diferentes. Os menores ou micrômeros apresentam pouco vitelo e os maiores ou os macrômeros possuem mais vitelo. A segmentação total desigual ocorre na maioria dos ovos oligolécitos, em todos os ovos heterolécitos. Segmentação holoblástica desigual. A segmentação total desigual ocorre na maioria dos ovos oligolécitos e em todos os ovos heterolécitos. Então, aqui, olha como é que ficaria, pequenos e maiores, Essa segmentação parcial ou meroblástica, ela atinge apenas uma parte dos ovos. Existem 2 tipos, a segmentação parcial discoidal ou a superficial. A discoidal, ela é comum nos ovos telolécitos e a segmentação que ocorre em cicatricula do polo animal, onde não há vitelo, originando uma mórula achatada. A segmentação superficial, ela ocorre nos ovos centrolécitos. Neste tipo de segmentação, o núcleo central sofre sucessivas divisões e os núcleos formados a partir dessa divisão migram para a porção periférica do ovo, organizando os blastômeros.
Agora vamos praticar isso, galerinha. Então, olha só, isso é uma atividade para vocês fazerem, tá? E me mandarem as fotos. Então, a gente precisa de massa de modelar e uma régua. Então, na sala, né, no caso aí de vocês vão se dividir e vão formar cada grupo responsável por um tipo de clivagem ou segmentação. Como nós estamos fazendo aula à distância, todos vão ter que realizar o exemplo de todas as segmentações, tá? Então, vocês vão utilizar a massa de modelar, vão formar o óvulo, e com a régua vocês vão cortar e fazer as divisões, beleza? Então, vocês vão ter que montar um exemplo. Então, assim, ó, segmentação parcial superficial. Então, vocês vão ter que fazer esse desenho aqui, beleza?